Me enganaram. Por que falam minerar Bitcoin se eu nem preciso de uma picareta? A gente chegou ao terceiro episódio da nossa série de 4 vídeos. A gente saiu do sal, foi até o Bitcoin, explicou como é que funciona a blockchain, que é o sistema que protege as transações com criptomoedas, mas restou uma dúvida. O que é minerar Bitcoin? Por que chama esse negócio de mineração de criptomoedas se a gente não tem que ir lá cavar a terra com uma picareta? Minerar Bitcoin é um jeito de conseguir Bitcoin novo, sem comprar de alguém. Para ficar mais fácil de entender, eu vou comparar com o ouro. Você pode comprar o ouro em algum lugar, usando muitos dinheiros, ou se aventurar buscando alguma pepita lá na Serra Pelada. Então você não é obrigado a comprar o ouro no Orives ou na corretora. Você pode ir lá e pegar o ouro na natureza de graça. Quer dizer, tem que seguir todas as leis, as regras ambientais e tudo mais, mas você não pagou por aquele ouro, você pegou de graça. Só que já faz 9 meses que eu tô procurando e não achei nada. Precisa gastar muito tempo para achar ouro na natureza. E se alguém encontrar, aquilo é a prova de que houve muito trabalho para conseguir o ouro. Então um dos jeitos do ouro desvalorizar é você achar ouro de um jeito fácil. Não aguento mais esses ouros sujando minha calçada. Com Bitcoin é a mesma coisa. Você pode ter os seus Bitcoins comprando no mercado Bitcoin, que é uma corretora, uma exchange, e pagar o valor da cotação atual. Ou você pode minerar Bitcoins na natureza virtual. Aí você não vai precisar de nada disso, não. Você só vai precisar de um computador. Tá, mas e aí? A gente vai usar o computador de picareta? Sim, exatamente. Mais ou menos, você vai entender. Quando as pessoas estão transferindo bitcoins, estão passando de uma para outra, comprando alguma coisa, essas transações, elas são protegidas por um sistema que se chama blockchain. A gente explicou lá no vídeo passado, o card tá aí do lado se você quiser assistir. Na blockchain, as transações ficam dentro de bloquinhos, por isso ela chama blockchain. Para essas transações acontecerem de fato, a gente precisa validar esse bloquinho. Como é que a gente valida esse bloquinho? Algum computador precisa fazer uma conta muito complexa e aí o bloquinho fica válido. E fazer essa conta complexa é minerar o Bitcoin. Mas o que exatamente que é uma conta muito complexa para um computador? É alguma coisa que ele tem que ficar chutando, jogando dados, adivinhando até que aquele número consiga resolver a conta. E isso é uma coisa muito parecida com você ficar cavando por aí até encontrar ouro. Você não sabe onde ele está. E uma coisa muito interessante é que o ouro é super difícil de encontrar, mas quando você acha, é fácil saber se o ouro é verdadeiro. Na mineração de Bitcoin é a mesma coisa. Tem que ser uma conta super difícil de resolver, mas quando você acha o resultado, é fácil de entender se aquele resultado é válido ou não. E eu vou dar um exemplo bem legal disso, que é o Sudoku, que é esse jogo que você tem que preencher os números que estão faltando. Basicamente é isso aqui. Tem esses quadrados grandes e você tem que preencher com números de 1 a 9. Não pode repetir o número dentro do mesmo quadrado e também não pode repetir o número na linha e nem na coluna. E para achar o número certo, a gente tem que ficar chutando até encontrar um número que se enquadre nessas regras. Olha, se eu contei direito aqui no relógio, eu demorei 28 minutos para resolver tudo. Provavelmente tem gente aí que é craque nisso, vai tirar sarro falando que eu sou lerdo, eu quase nunca jogo, então provavelmente eu sou bem café com leite no Sudoku. Agora, quanto tempo demora para checar se isso está certo? Porque é fácil checar, né? Então eu chego nessa linha aqui, vejo se estão os números de 1 a 9 sem repetir nenhum, se não está faltando, não está sobrando nenhum, e vou olhando nas linhas aqui. Se só tem números de 1 a 9 sem repetir na linha, e eu vou demorar mais ou menos... Vamos cronometrar? Tá tudo certo e eu demorei mais ou menos uns 2 minutos para checar. Você percebeu que é muito mais fácil checar do que fazer a conta? Lógico que o computador não vai ficar resolvendo Sudoku loucamente para conseguir validar o bloquinho aqui da blockchain. O que ele vai fazer? Chutar um número, com esse número ele faz uma conta complexa, usando também essa etiqueta do bloco, que se chama hash, e se ele conseguir acertar o número, aí sim, o bloco está validado, e é fácil saber se ele acertou o número, se essa conta está certa, porque o número que
que resulta começa em zero. Tecnicamente, o número que o computador chutou e fez a conta certa se chama nonce. E se ele foi o primeiro a acertar essa conta, ele recebe uma recompensa em Bitcoin, uma recompensa pelo seu trabalho. Esses Bitcoins que foram usados para pagar a mineração, eles não foram criados naquele momento não. Eles já existiam desde a invenção da moeda em 2009, só que eles só vão ser liberados naquele momento em que uma máquina conseguir validar o bloco ali de transações na blockchain. Mais uma coisa importante, a quantidade de bitcoins é finita, igual ao ouro. Existem 21 milhões de bitcoins e a gente já minerou mais de 90% deles. E outra coisa ainda, a dificuldade de minerar Bitcoin, ela é ajustada de acordo com o poder total dos computadores que estão minerando ali naquele momento. E eles conseguem fazer esse ajuste dificultando o cálculo que os computadores têm que fazer. É como se conseguissem esconder mais fundo o ouro de acordo com a quantidade de gente que está procurando. No começo do Bitcoin dava para minerar com qualquer computador, mas aí começou a ficar mais complicado, as pessoas começaram a usar placa de vídeo para ajudar a fazer os cálculos e está ficando cada vez mais difícil e menos vantajoso minerar Bitcoin. Para vencer essas dificuldades, as pessoas chegam a construir fazendas de computadores. Vamos. Eita! Minera aí, filho! Vai lá, minerando. Pera, não tem nada a ver com isso não. São os galpões imensos com um monte de computadores conectados para ter mais capacidade de processamento. Mas além de ficar cada vez mais difícil, a recompensa por minerar Bitcoin vai sendo cortada pela metade a cada 4 anos. E isso vai fazer com que o último Bitcoin só seja minerado no ano 2140. Uma coisa interessante é que mesmo quando acabar a mineração, esses blocos com as transações vão continuar existindo. Quem que vai fazer aquela conta complexa para validar o bloco? Os computadores vão continuar recebendo, mas aí só as taxas que são cobradas nessas transações. Mais ou menos como funciona o nosso sistema de cartão de crédito hoje, em que a operadora fica com uma partezinha da transação. Mas uma coisa bem importante, se essa moeda não existe no mundo real, se não existe fisicamente, a gente não consegue pegar, isso quer dizer que a mineração dela não causa nenhum impacto para o planeta, né? É completamente diferente de uma mineração que tem que cavar a terra. Não, o Bitcoin pode ter impacto ambiental sim. Primeiro que a gente vai gerar muito lixo eletrônico dessas fazendas de computadores que uma hora ficam obsoletas, né? Uma hora esses computadores não conseguem mais fazer os cálculos, não são suficientes e aí tem que jogar tudo fora. E segundo, que a mineração de Bitcoin gasta muita energia. E aí vários países geram essa energia usando combustíveis fósseis, tipo carvão, petróleo, gás natural, que causam todos aqueles problemas que vocês já sabem. Então, garantir uma energia mais limpa para minerar o Bitcoin vai fazer com que tenha muito menos impacto ambiental. Mas então, no fim das contas, significa que para eu conseguir Bitcoin, eu preciso fazer uma fazenda de computador, comprar um monte de placa de vídeo, estourar minha conta de luz e ainda ficar jogando sudoku? Não, você minera o seu próprio ouro, você imprime o seu próprio dinheiro? Espero que não, né? Assim como outras moedas, tipo dólar, você pode comprar o que está circulando.